campanha que estava tendo, que a minha amiga Denise me convidou, uma campanha Curadas para Curar. Glória a Deus. E eu cheguei aqui neste dia bem mal, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu estava muito precisando ouvir a voz de Deus. E neste dia que eu vim até aqui, eu tinha recebido um diagnóstico numa consulta de rotina de ginecologista, nos exames que as mulheres fazem todos os anos. A médica fez uma ultrassom nas mamas e disse que eu tinha um nódulo suspeito malignidade, Pírides 4. Que não era para me preocupar, porque não era nada. Mas a gente que é mulher, as mulheres aqui sabem que quando uma médica fala isso para você e te mostra e fala que você pode ter um câncer, seu mundo desaba. Na hora eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou deixar meu filho pequeno. E antes disso, mais ou menos um mês antes disso, a minha sogra recebeu um diagnóstico de câncer de mama. E eu dei muita força para ela, né? Falei para ela que era para ela crer que o nosso Deus é um Deus que cura, o nosso Deus é um Deus que cura uma dor de cabeça, é um Deus que cura um câncer. Para ele não tem doença difícil que ele não possa curar. E quando a médica disse aquilo para mim, na mesma hora, o diabo soprou no meu ouvido e disse: cadê o seu Deus agora? Você não disse para a sua sogra que o seu Deus ele curava? E você está com a mesma doença, da mesma forma que a médica disse para mim, era da mesma forma do câncer que a minha sogra teve. Exatamente a mesma coisa, nos ductos mamários. E na hora eu estremeci, porque nós não somos só espírito, nós somos carne, nós somos fracos. Mas na mesma hora, o Espírito Santo de Deus falou para mim: diabo, não é sobre mim, é sobre Deus. Eu posso estar com uma doença que possa me levar à morte, mas o meu Deus ainda cura. Eu disse para a minha sogra que o meu Deus cura, porque o meu Deus cura. Não interessa que eu esteja com uma doença, que o médico possa ter dito que eu esteja com uma doença, não vai ser para a morte, vai ser para a vida. Porque não é sobre mim, Satanás, é sobre o Senhor. Eu disse aquilo com muita fé no meu coração, mas ao mesmo tempo eu passei dias muito difíceis. Saí do consultório, ele pediu que eu passasse com um especialista de mamas, um mastologista. Fui até o médico e ele mandou eu fazer uma biópsia, né? Que era muito pequeno o nódulo, mas que precisava fazer uma biópsia para confirmar o diagnóstico. E essa biópsia, irmãos, demorou muito. E nesse tempo eu passei pelo vale. Nesse tempo eu passei momentos muito difíceis e realmente Deus quis provar a minha fidelidade com Ele. E não foram momentos difíceis, foram momentos muito difíceis, mas todo o tempo eu acreditava nas mãos do Senhor sobre a minha vida. E eu fui fazer essa biópsia, e chegando lá no consultório, eu deitei na maca, elas me prepararam essa biópsia, e aí ela saiu e falou que já voltava para a doutora com os aparelhos. Nesse momento que eu deitei naquela maca, eu falei: Senhor, o que eu quero ouvir aqui é que não tem como fazer nenhuma biópsia, porque eu não tenho nada. Eu falei: eu quero sair daqui com a notícia de que eu não tenho nada, não tenho que fazer biópsia porque eu não tenho nada. Irmãos, aquela médica entrou no consultório, fez uma nova ultrassom para poder fazer a biópsia, porque é um procedimento bem invasivo. Antes de fazer essa biópsia, ela veio, começou a procurar na minha mama, na localização que a outra médica tinha dado. Começou a procurar, procurou na outra mama, pegou o exame, procurou de novo, procurou. Ela falou assim: mas você não tem nada. Não tem que fazer biópsia porque você não tem nada. Na hora eu comecei a chorar, eu entrei em lágrimas, aí ela ainda disse assim pra mim: a minha colega pode ter se equivocado. Eu falei: doutora, a sua colega não se equivocou, meu Deus que me curou. Eu vim aqui nessa igreja, eu congrego numa outra igreja, mas nós sabemos que o nosso Deus ele é o mesmo. Vim aqui para o
levantando-se logo, serviam-nos. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças los traziam. Então ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra no coração dos irmãos, que os irmãos